Muito bem. As escolas, de modo geral, tanto particulares como públicas, as faculdades, tanto particulares como também bonificadas pelo governo, o sistema acadêmico, o sistema educacional tem ensinado, foi ensinado e ensina até hoje, através da ajuda da ciência, através da ajuda da tecnologia, e esse ensinamento é colocado em práticas nas aulas, tanto das faculdades como das escolas públicas e particulares. O ensinamento de que o planeta Terra gira em torno do Sol e da Lua e dos demais planetas. Este ensinamento vem de muito tempo. O planeta Terra, ele gira em torno do Sol e da Lua e dos demais planetas. O problema é que não é isso que as Escrituras Sagradas relatam. Não é isso que as Escrituras Sagradas mostram. Não é isto que os apócrifos mostram. Nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada do João Ferreira de Almeida e vamos ver também no apócrifo de Enoque, os segredos de Enoque. Meus irmãos, sabemos que existe um sistema maligno que esconde a verdade de todos nós. A verdade era para estar exposta, mas a tecnologia, a ciência, com a ajuda da NASA e com a ajuda da maçonaria, com a ajuda do governo, tem escondido a verdade do povo. Então, o que nós vamos ver aqui agora, nem as faculdades, nem as escolas básicas, nem as igrejas, nenhuma igreja evangélica ou católica e nenhuma outra entidade filantrópica esclarece e ensina tais coisas as quais vamos verem aqui agora. Para começar, Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, livro de Josué, capítulo 10 e o verso 12. Livro de Josué 10, 12. Olha que interessante. Sol e lua são detidos. Josué 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Olha o que Josué falou na presença dos israelitas. Sol, detente em Gibeão. Pare, Sol. Detenha-te. E tu, lua, detenha-te no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Então, tudo parece que houve uma guerra. E Josué ordenou que o sol parasse e a lua também parasse. Então Josué orou ao Pai e tudo parece que sol e lua se deteve. E quando ele disse o sol detente, o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele, o arraial a Gilgal. Então, tudo parece que ia ter um conflito, uma guerra, e Josué queria se vingar daqueles inimigos dele. E Josué orou ao Pai e ordenou que o sol parasse e a lua parasse. Está aí, está escrito na Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida. Josué capítulo 10, verso 12. Então está registrado aí, o Josué orou e o sol parou e a lua também parou. E aqui no verso 13, o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou.
O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. A ciência, com a ajuda da tecnologia, com a ajuda da NASA, Agência Espacial Americana, a ciência ela tem ensinado isso nas escolas, nas faculdades, nos ensinos básicos. A ciência tem ensinado que a Terra gira em torno do Sol e da Lua e dos planetas. A Escritura Sagrada nos prova que Lua e Sol é que giram, é que circulam a nossa Terra. Porque Josué orou e quem parou de girar foi Sol e Lua. Imagina se Sol e Lua e Terra girassem. Ia ser uma baderna, ia ser uma bagunça. O nosso Pai Celestial, Ele é perfeito na sua criação. Vocês já conseguiram notar alguma imperfeição na natureza? O nível do mar, a cor da lua quando ela está cheia, as cores dos pássaros. Vocês já conseguiram notar alguma falha na criação do nosso Pai Celeste? Vocês vão estudar 100, 200 ou 500 anos, se fosse possível, e ninguém encontraria nem sequer 0,1% de falha, porque a criação é totalmente perfeita. Não é à toa que está registrado na Escritura que o Pai Celeste, Ele é pleno, Ele tem a plenitude nele, ou seja, Ele é completo, Ele é perfeito, não há imperfeição no nosso Pai Celeste. E se o planeta é tão perfeito, tão maravilhoso aos nossos olhos, agora vamos tentar imaginar como é o reino do nosso Pai, que Ele preparou para os que o amam, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou a nenhum coração sentir como é o reino dele. Então, meus irmãos, a ciência mente para nós, a ciência mente para as crianças, os jovens que estudam, que cursam faculdade, tanto as escolas primárias, tanto as escolas particulares, privadas ou públicas, às quais o governo libera o ensino. A ciência mentem para todos. A Terra não gira, a Terra é imóvel. Está registrado isso nas Escrituras. O Pai firmou a Terra. Quem gira é o Sol e Lua em torno da Terra. Não é à toa que Josué orou e o Sol e a Lua se deteve para que Josué vencesse os inimigos. Ok? Apócrifo de Enoque. Vamos ver o que Enoque diz aqui a respeito do Sol e Lua. Capítulo 11 do Apócrifo de Enoque. Livro apócrifo, livro que não está dentro da Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida. Livros apócrifos foi considerados como livros condenados, livros secretos. E o Vaticano, o sistema católico, decidiu não colocar esses apócrifos na Bíblia Sagrada, na tradução de João Ferreira de Almeida. Então, capítulo 11 do livro de Enoque, vamos ver o que diz. Aqui tomaram Enoque e o levaram ao quarto céu. Os anjos tomaram Enoque e levaram ele ao quarto céu, onde está o curso do sol e da lua. Aqueles homens me tomaram e conduziram-me ao quarto céu e me mostraram os sucessivos acontecimentos e todos os raios da luz do sol e da lua. E eu medi seus movimentos e comparei suas luzes e vi que a do sol é maior que a da lua. Seus ciclos e suas órbitas, nos quais eles sempre se movimentam, como um vento de uma velocidade maravilhosa, e o dia e a noite têm um rápido trânsito. Sua passagem e seu retorno são acompanhados por 4 grandes estrelas, e cada estrela tem sob seu controle 1000 outras estrelas, à direita da órbita do Sol, e a 4 à esquerda, cada uma tendo o controle de 1000 estrelas, ao todo 8000, seguindo continuamente com o Sol. Quem gira em torno do Sol e da Lua não é a Terra, são as estrelas. Está aí, Enoque está falando aí, no apócrifo de Enoque. Ele está falando, meus queridos, ele está descrevendo, ele descreveu o que ele viu.
Porém, Roma decidiu não colocar esses acontecimentos, esses relatos, dentro da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira. Então, ele viu o ciclo do Sol e da Lua. E ele diz, a sua passagem e seu retorno são acompanhados por 4 grandes estrelas. E cada estrela tem sob seu controle 1000 outras estrelas, à direita da órbita do Sol, e 4 à esquerda da órbita do Sol. Cada uma tendo o controle de 1000 estrelas, ao todo 8000, seguindo continuamente com o Sol. Quem está seguindo, percorrendo o Sol, é as estrelas que tem ao redor, e ninguém consegue ver. A NASA também não consegue ver, ela envia telescópios, enviam sondas, mas não conseguem ver, não conseguem. E de dia 15 milhares de anjos o assistem, e à noite 1000. E 6 alados seguem com os anjos diante da órbita do Sol, em suas chamas flamejantes. E 100 anjos acendem o Sol. Olha aí quem dá o brilho do Sol. Está vendo só? Eu quero ver a NASA conseguir enviar equipamentos, enviar câmeras de última geração para filmar o Sol. Eles não conseguem. Essas filmagens que nós temos do Sol aí, pode até ser verdade, mas são filmagens muito e muito distantes do Sol, meus queridos. Então, no capítulo 11, versículo 6, Enoque fala, 6 alados seguem com os anjos diante da órbita do Sol, em suas chamas flamejantes. E 100 anjos acendem o Sol. Quem acende o Sol é os anjos, meus queridos. Está vendo aí? Quem acende o Sol é os anjos. É por isso que está registrado lá em Apocalipse, que nos últimos dias a terça parte do Sol vai escurecer. Sabe por quê? Porque o Pai vai ordenar que muitos desses anjos que acendem o Sol saiam de perto do Sol e parem de dar a claridade ao Sol. Capítulo 12. Os muitos e magníficos elementos do Sol. E eu olhei e vi outros elementos voadores do Sol, cujos nomes são Fênix e Chalquidre, maravilhosos e magníficos, com pés e caudas na forma de leão, cabeça de crocodilo e sua aparência escarlate, é como um arco-íris. Seu tamanho é de 900 medidas. Suas asas são como as dos anjos. Cada um tem 12, e atendem e acompanham o Sol, dando calor e orvalho, tal como lhes foi ordenado por o Pai. O Pai ordenou para que anjos acendessem o Sol. E são os anjos que acendem o Sol. Mas a NASA, a ciência, a porcaria da tecnologia quer ensinar a humanidade, e ensina a humanidade, que o Sol é uma estrela que produz luz própria e blá blá blá. Sendo que Enoque viu o percurso do Sol, da Lua, e ele está nos mostrando através do que ele viu, através do que está descrito, que o Sol é controlado por anjos. Anjos. É os anjos que acendem o Sol, meus irmãos. Capítulo 12, verso 2. Assim o Sol gira e vai. Olha encaixando com o que Josué falou. Josué orou e o Sol se deteve, o Sol parou de girar. Então não é a Terra que gira em torno dos planetas, não é a Terra que gira em torno do Sol e Lua. Isso não existe. Para isso acontecer, a Terra seria um globo. Mas como a Terra não gira, ela é imóvel, intacta, Sol e Lua que giram, isso nos dá mais uma prova de que a Terra é plana. Terra plana. Assim o Sol gira e vai, e levanta sobre a terra, e o seu curso vai para a terra, vai da terra com a luz incessante de seus raios. Capítulo 13. Os anjos tomam Enoque e o põem no leste, nos portais do sol. Estes homens levaram-me para o leste e me puseram nos portais do sol, para onde o sol se dirige de acordo com a regulamentação das estações e do circuito dos meses do ano todo, e o número de horas do dia e da noite, E vi 6 portões abertos, cada um com 61 estádios e 1/4 de um estádio. E eu realmente o medi e entendi o porquê desse tamanho tão grande.
através do qual o Sol se dirige para o oeste. Equilibra-se e se levanta durante todos os meses e torna a voltar aos 6 portões de acordo com a sucessão das estações. Assim, o período de um ano completo termina depois da volta das 4 estações. Capítulo 14. Levaram Enoque para o oeste. E outra vez, aqueles homens conduziram-me às paragens do oeste e me mostraram 6 grandes portões, que correspondem aos portões do leste, lado oposto onde o sol se põe, de acordo com o número de dias, 365 e 1/4. Assim, outra vez, vai para os portões do oeste e retire sua luz, a grandiosidade de seu brilho, e vai para baixo da terra, e enquanto a coroa de seu brilho está no céu, com o Senhor, guardada por 400 anjos. Está vendo aí, meus irmãos? A grandiosidade do brilho do sol, ela é guardada por 400 anjos. O sol gira, olha de novo Enoque falando, o sol gira, não é a terra que gira, meus queridos. A NASA engana as pessoas, as escolas enganam os jovens, os alunos, a ciência engana toda a humanidade com esse papiro de que a Terra gira, de que a Terra é uma bola. É mentira. Então o Sol gira em sua órbita na Terra e fica 7 horas da noite e passa metade de seu curso na Terra, quando então vem do lado leste na 8ª hora da noite, traz sua luz, a coroa do brilho, e o sol arde em chamas mais que o fogo. Capítulo 15. Os elementos do sol, as fênix e Chalquidre, irromperam em uma canção. Então os elementos do sol, chamados fênix e Chalquidre, irromperam em uma canção. Consequentemente, cada pássaro bateu suas asas, rejubilando-se por aquele que dará a luz. Quem é que dá a luz? Nosso Pai Celeste. E irromperam em um cântico ao comando do Senhor. O que dá a luz vem para dar claridade ao mundo todo. E a sentinela da manhã toma forma, que são os raios do sol. E o sol da terra nasce e ela recebe o brilho que a ilumina toda. E eles me mostraram os cálculos do caminho do sol e os portões nos quais ele entra. Estes são os grandes portões do computo das horas do ano. Por esta razão, o Sol é uma grande criação, cujos circuitos duram 28 anos para recomeçar de novo do início. Os circuitos do Sol duram 28 anos para recomeçar a tudo de novo desde o início. Então, notem que quem clareia a Terra é o Sol. E o sol é aquecido, é clareado pelos anjos, a ordem do nosso Pai. Mas a ciência tenta inventar, tenta criar algo, tenta manipular, tenta fazer com que as pesquisas deles sejam verdadeiras através de uma mentira contada várias vezes. E uma mentira sendo contada várias vezes se torna uma verdade. Então, se vocês notarem, Enoque foi levado e ele percebeu, ele viu o ciclo do sol, ele viu quem dava luz ao sol. Anjos e anjos e anjos é que clareiam o sol com fogo. Notem que há tempos em que o sol está muito quente, há tempos que o sol está mais frio. Então, Enoque teve essa visão de como o sol era, por quem era controlado. E ele fala claramente que os anjos é que controlam o sol, coisa que os ensinos acadêmicos, as faculdades, as escolas, as religiões não ensinam para o povo. E muitos deles sabem dessa verdade. A maçonaria sabe dessa verdade. Muitos estudiosos sabem dessa verdade, mas eles não contam, porque o prazer do sistema internacional que controla o mundo é deixar o povo sem saber a verdade. Ok, meus irmãos? Assim fica fácil de enganar o povo. Eles não sabendo a verdade, qualquer história que a mídia, que o sistema de televisão contar, que os jornais mostrarem, as pessoas acreditam e levam e depositam total fé. Então,
terra gira em torno do Sol e da Lua, e não como eles ensinaram para nós nas escolas. Eles ensinam que a Terra gira em torno do Sol e da Lua e dos planetas. Isso é uma mentira. As Escrituras Sagradas estão provando que Sol e Lua giram em torno da Terra, e o Apócrifo de Enoque também está provando isso. Cabe a cada um definir se acredita ou não. Eu prefiro acreditar nas Escrituras Sagradas, eu prefiro acreditar nos Apócrifos, eu prefiro acreditar nas Escrituras que o nosso Pai Celeste deixou aí através das visões dos profetas, através das visões dos apóstolos. Eu prefiro acreditar 100 vezes nas Escrituras do que na ciência que foi criada pelo homem. Incrível que o sistema, a ciência, fala que a Terra gira em torno dos planetas, gira em torno do Sol e da Lua, e ainda fala que a Terra é um globo, que a Terra é uma bola. Então, a teoria é esta. Se a Terra é uma bola, essa é a teoria. Se a Terra simplesmente é uma bola, quem está no Brasil, suponhamos que quem está no Brasil está em cima, e muitas das teorias deles, quem está no Japão está embaixo. Essa é uma teoria que a gente escutou há muito tempo. Essa teoria vem sendo contada também. Não para de ser contada esse tipo de teoria. Então, se o Brasil está em cima e o Japão está embaixo, no momento em que a Terra gira, o Japão passa a ficar em cima e o Brasil passa a ficar embaixo, e assim vice-versa. Então, suponhamos que o Brasil está em cima nesse momento. Nós olhamos para cima e vemos o céu. E o Japão, que está lá embaixo, se isso fosse verdade, como que os japoneses conseguem ver o céu? Porque se eles olharem para baixo, eles teriam que ver um abismo. Ou existe outro céu lá embaixo para os japoneses olharem. Ou talvez existe um céu arredondado em forma de bola também. Então vamos parar por aqui, porque a ciência é uma escrota ilusão para deixar todos asnos, infelizmente. Vamos agora para o capítulo 16, aonde Enoque vê o percurso da lua. Tomaram Enoque outra vez e o puseram ao leste no curso da lua. Aqueles homens mostraram-me outro curso da lua, 12 grandes portões coroados de oeste a leste, pelo qual a lua vai e vem nos tempos usuais. A lua entra no primeiro portão do lado oeste do sol, lado oposto do sol. Pelo primeiro portão, com 31 dias exatamente. Pelo segundo portão, com 31 dias exatamente. E assim sucessivamente. E a lua vai através do portão do oeste na ordem e número do leste, e cumpre os 365 dias, e um quarto do ano solar, enquanto que o ano lunar tem 354 dias, e ficam-lhe faltando 12 dias do ciclo solar, que são as fases lunares de um ano. Assim também, o grande ciclo tem 532 anos. O quarto de um dia é omitido por 3 anos, e o quarto ano o completa exatamente. Por isso eles são tirados do céu por 3 anos e não são adicionados ao número dos dias, porque eles acrescentariam 2 novos meses a um ano, no sentido de complementação, e tirariam outros 2, no sentido de diminuição. E quando os portões do oeste terminam, a lua volta e vai ao leste para a luz, e vai desse modo pelos ciclos celestes, dia e noite, mais baixo que todos os ciclos, mais rápido que os ventos dos céus, e espíritos e elementos e anjos voando. Então notem que a lua e sol, eles correm, trafegam no ar mais rápido do que os ventos da terra. Está escrito aí, os ciclos celestes da lua, ela circula dia e noite, mais baixo que todos os ciclos, mais rápido que os ventos dos céus, e espíritos e elementos e anjos voando. Cada anjo tem 6 asas. Então lua e sol percorrem a terra em uma rapidez maior do que os ventos, meus irmãos, maior do que os anjos voando. É por isso
que nos últimos dias, o nosso Salvador falou que os dias irão passar muito rápidos, né? E haver abreviações, os dias serão abreviados, os dias passarão rápidos. Por quê? Porque lua e sol irão girar mais rápido, igualmente os ventos, igualmente os anjos, mais rápidos que os anjos quando voam. Está aí, o Enoque está nos falando, nos mostrando a verdade do percurso do sol e da lua. Não tem nada a ver com terra girando em torno de sol e lua e planeta. Não tem nada a ver de terra bola, isso é uma mentira. Não tem como, se a terra é um globo, por que os navegadores do passado e de hoje não conseguem dar a volta à terra pelo mar? Sabe por que eles não conseguem? Porque quando os navios chegam na borda da terra, tem paredões de gelo, e isso impede que os navios continuem a navegação. Então, geralmente, os navios ficam andando em círculo, porque a terra ela tem uma borda de gelo, 360 graus de gelo selando a terra. A terra é como uma pizza, ela é um círculo, e ao redor, 360 graus, há gelo, gelo e gelo. Então, os navegadores do passado e tanto os de hoje não conseguem dar a volta na Terra por causa desses grandes paredões de gelo, meus queridos. Então, está aí, a Escritura Sagrada prova que Sol e Lua giram em torno da Terra. Apócrifo de Enoque também prova isso. E para finalizar, Gênesis capítulo 1, Bíblia Sagrada, do João Ferreira de Almeida, Gênesis capítulo 1 e verso 16. Fez Iarro, fez o nosso pai, os dois grandes luzeiros. Aqui é quando ele estava criando a terra. Você pode ler Gênesis do capítulo 1 completo. Então no verso 3, no verso 16, Gênesis 1, verso 16. Fez o Criador os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Notem que Enoque viu anjos e estrelas ao redor do sol. Milhares de estrelas ao redor do sol. Que são essas estrelas que o nosso Pai Celeste criou. Então o Pai fez dois grandes luzeiros. Sol e lua têm luz própria. O sol produz a sua luz através dos anjos e a lua também produz a sua luz própria. Não há essa ideia que a ciência inventa de sol refletir na lua. Isso é mentira. Se o sol consegue refletir luz na lua, ele também, consequentemente, refletiria a mesma luz na terra, porque a lua ela está onde está escuro. Então, se o sol que está lá em outra área, em outro continente, suponhamos que o sol está clareando outra área da terra, mas ele consegue emitir luz para a lua, então embaixo da lua, onde está aquele território onde a lua está clareando, era necessário os raios do sol chegar também aonde a lua está. Por que o brilho do sol só chega na lua e não chega na terra? Então está aí mais uma mentira, mais um engano. Sol e lua têm luz própria. O Pai fez dois grandes luzeiros. Há separações aí. Um luzeiro para o dia, que é o sol, e um luzeiro para a noite, que é a lua. Está aí, ó. Gênesis capítulo 1, verso 16. Nosso Salvador, nosso Pai, fez dois grandes luzeiros, que é o sol e a lua e as estrelas. Então, nós conseguimos derrubar a farsa da ciência, a farsa da NASA, a farsa da tecnologia, tentando mudar o curso original do nosso planeta Terra. Então, meus queridos, que toda mentira ela venha ser desmascarada, que toda mentira venha ser derrubada e que a verdade do nosso Pai Celestial, através dos seus servos, através das pessoas que Ele escolhe para desvendar essa verdade, que todos possam descobrir a verdade através dos escolhidos do nosso Pai. Tá certo, meus queridos? Que todos possam entender a verdade e que nada venha ficar em oculto, como não vai ficar, porque o nosso Salvador disse isso. Tá certo? A ciência, ela enganou a humanidade, ela vem enganando, ela sempre vai tentar enganar, mas a mentira só vai perdurar enquanto a verdade chegar.
Ok? Eu sou o Helder Rocha, canal Últimas Verdades. Um abraço para todos vocês. Fiquem todos na paz do nosso Pai Celestial. Até mais, meus irmãos.